Como empreender nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta muito comum, as pessoas normalmente têm essa vontade, têm esse anseio, mas não sabem, não tem a menor ideia de por onde começar. Eu recebi essa semana uma mensagem da Júlia no WhatsApp, ela veio através do meu site, do programa Seja Arquiteto na América, onde eu ensino, eu treino arquitetos de design de interiores para se inserir nesse mercado americano de arquitetura e de design de interiores. E ela veio através desse site com uma dúvida muito forte, já com uma ideia formada, mas sem saber por onde começar. Então, eu achei legal trazer aqui, porque eu trouxe para ela, passei para ela um passo a passo, dei todas as orientações de como ela pode empreender nos Estados Unidos e resolvi compartilhar para você também abrir a sua cabeça, entender como funciona na prática esse empreender, né, propriamente dito. Então, vamos lá, deixa eu ler para você a mensagem que a Júlia me mandou. Ju, estou querendo levar a minha empresa para os Estados Unidos. A princípio, começaram umas movimentações ainda daqui do Brasil, de forma 100% online, como já fazemos no Brasil, né? Porque ela já tem essa prática de empreender, captar clientes e trabalhar online no Brasil. Dito isso, gostaria de saber se, além do seu curso, você presta algum tipo de mentoria individual para empresas. Porque ela quer essa orientação, sabe? Bem direcionada para o caso dela. E o intuito é somente atender o mercado americano e, partindo disso, estruturar uma equipe que atenda os projetos internacionais ainda aqui do Brasil. Bom, primeiro ponto para levar em consideração. Qual é a intenção? A sua intenção de empreender nos Estados Unidos é imigrar? É levar a sua empresa para os Estados Unidos? Se sim, se essa for a sua resposta, você precisa de um advogado de imigração para ele te conduzir da melhor forma possível, porque você vai ter que aportar um capital, você vai ter que investir no país para, de fato, fazer essa empresa existir lá, né? Você vai ter que abrir essa empresa nos Estados Unidos. Mas não é o caso da Júlia. A Júlia já tem uma empresa no Brasil, ela já tem um CNPJ e ela quer continuar com o CNPJ dela do Brasil, trabalhando online, mas ela quer captar esses clientes dos Estados Unidos. E mais do que isso, ela não quer fazer os projetos. Ela quer que a equipe dela faça. Ela já tem uma equipe estruturada no Brasil e ela quer que essa equipe seja treinada para empreender, né, para fazer esses projetos internacionais. Mas ela não sabe como começar. Então, o primeiro passo, você já tem o CNPJ no Brasil. Tendo o CNPJ no Brasil, você pode empreender, O que é empreender? É ser dono da empresa, tá? É ser ativo, é ser uma pessoa que vai atrás. E mais importante de tudo é entender que mesmo que você seja uma empresa, né, que você seja uma empresa de uma pessoa só, você não pode tratar como uma pessoa física, tá? Mesmo que você ainda não tenha um CNPJ. Você tem que ver como uma empresa. Então, empreender é ter uma empresa, né? É abrir o seu próprio negócio. Dentro da arquitetura pode ser um escritório, pode ser uma construtora, pode ser, né, vários ramos, vários nichos, várias coisas diferentes. Pode ser consultoria, pode ser gestão de projetos, gestão de obra, enfim. Pode ser muita coisa. No caso dela, é projeto de arquitetura e de design de interiores. Então, ela já tem um CNPJ. Com esse CNPJ do Brasil, ela pode captar clientes, prospectar clientes do mundo inteiro, da China, da Europa, dos Estados Unidos, de qualquer lugar. O que é prospectar? Prospectar é ir atrás desses clientes, é encontrar o seu público-alvo. Quem é esse público-alvo? Mesma coisa que você tem que fazer no Brasil, você pode fazer nos Estados Unidos. É encontrar o seu perfil. Qual é a classe, aonde eles estão? Você quer ricos e milionários? Você quer classe A? Você quer o Estado? Qual é o Estado? O que essas pessoas fazem? Qual a religião delas? Aonde elas estão? O que elas fazem de hobby? Né? Qual é o estilo de vida dessas pessoas? Você tem que encontrar essas pessoas. Isso é prospectar. E se aproximar, abordar, se apresentar. Você tem que saber se vender o seu peixe, apresentar um portfólio empresarial, mostrando ali a estrutura da sua empresa, sua equipe, como você funciona, quais são os entregáveis, né? O que você entrega, o que você promete. Né? Você vai entregar o quê? Só projeto? Qual a etapa de projeto que você promete? Você entrega tudo, não entrega, né? O que você entrega 3D ou não entrega? Então, tudo isso faz parte do seu portfólio. E quando você vai prospectar esse cliente, quando você encontra esse cliente, você prospectou, você encontrou ele. Depois você vai captar. É a segunda etapa. Captar é fechar o negócio, é fechar o contrato. Uma coisa é prospectar, é você encontrar o cliente. Outra coisa é você transformar aquele cliente em dinheiro, em faturamento para a sua empresa. Você tem que, de fato, captar aquele cliente. Percebe a diferença? E esse trabalho, ele deve ser de quem? Do diretor, do CEO, do dono da empresa, do empresário. O arquiteto pode ser o dono do escritório, mas ele precisa ser uma pessoa que vai fazer essa prospecção, vai fazer essa captação constante e ele vai traçar estratégias de crescimento, de faturamento.
qual vai ser a forma de abordagem, como ele vai trazer esse cliente, como vai fechar esse contrato, como vão ser as primeiras apresentações, enfim. Ele vai traçar a estratégia. O dono da empresa, ele, por mais que seja arquiteto, essa deve ser a função dele. Se o dono da empresa, se o arquiteto, o CEO, que é o empresário, que é a cabeça do negócio, está no computador fazendo o projeto, ele não vai ter tempo de ganhar dinheiro. Por quê? Porque quando a gente entra num projeto que você está ali no computador, você não consegue pensar. A gente entra num estado de flow a ponto de perder a hora. Principalmente, né, dependendo da etapa do projeto, se for prazeroso para você fazer aquela etapa, você se perde no projeto. Você começa o dia, quando você vê, acabou o dia, e você ficou ali o dia inteiro no projeto, né? O tempo voa. Ou seja, você não vai ter como pensar em estratégia nenhuma. Você não vai ter como pensar em ações para encontrar esses clientes, para abordar, para como vão ser essas conversas, aonde você precisa estar para que essas prospecções aconteçam, para que esses clientes se tornem captação, se feche esses contratos, entende? Então, o primeiro passo de tudo é você saber que você pode fazer tudo isso. Assim como você deve fazer isso no Brasil, se você já trabalha no Brasil, você é empreendedor no Brasil, se você faz isso no Brasil, você vai fazer exatamente a mesma coisa, esse processo, nos Estados Unidos. O grande problema é que as pessoas não sabem que tem que fazer isso nem no Brasil, muito menos nos Estados Unidos, porque o processo é muito similar. As pessoas vão estar em lugares diferentes, vão ter hábitos de vida diferentes, vão ser perfis de clientes diferentes. Mas a forma de abordagem deve ser muito parecida, que é essa: de se apresentar, de se vender, de mostrar o seu trabalho, de mostrar o que você entrega, das suas promessas, os valores, né? Precificar corretamente o projeto. Isso é a sua função, de ter ideia de quanto vale o seu trabalho, né, de construir a imagem da sua empresa. Essa é a função do empresário. Então, como CNPJ, sim, você pode fazer tudo isso, tá? Tendo CNPJ do Brasil, você pode trabalhar para os Estados Unidos e empreender lá, captar seus clientes lá nos Estados Unidos. Aí você vai falar, Ju, que a Júlia também perguntou isso, mas e a questão fiscal? Vamos lá. É mais simples do que parece. Entenda uma coisa. Você deve satisfação fiscal de onde você reside, de onde a sua empresa está. Então, se você passar, eu acredito que 18 meses, tá? Não tem certeza desse tempo, mas eu acredito que 18 meses. Se você ficar morando 18 meses, a partir de 18 meses nos Estados Unidos, você deve satisfação fiscal lá. Se você morar no Brasil e for lá esporadicamente, ou você reside no Brasil, você deve satisfação no Brasil, satisfação fiscal, como pessoa física. E como empresa, aonde a sua empresa está. Sua empresa está no Brasil, você deve satisfação fiscal no Brasil, mesmo que o seu cliente esteja nos Estados Unidos. E aí, como é que você vai fazer? Você vai emitir uma nota fiscal para o seu cliente que está nos Estados Unidos. O seu contador vai saber disso. Existe uma forma de emitir nota fiscal internacional, né? Assim como você compra roupa na AliExpress, né? Assim como a gente compra coisas internacionais hoje do mundo inteiro, o seu trabalho também. Você vai emitir uma nota fiscal. Existe um código ali, em vez de ser o CNPJ da empresa americana, ou da pessoa física, que seja o cliente, tem uma forma de emitir essa nota fiscal. O seu contador vai te dizer isso, exatamente como vai fazer, de acordo com o tipo da sua empresa, se é uma MS, se é limitada, se é MEI, né? Às vezes a pessoa está começando. Ah, Ju, mas a arquitetura não pode ter MEI. Tem gente que tem, de acordo com algum nicho, né? Se é mais para construção civil, dependendo do tipo de serviço que você presta, enfim. Poderia ser MEI, dependendo do que for. Mas trabalhos intelectuais, salvo engano, não pode ter MEI, né? De arquitetura, até onde eu sei, não pode. Enfim, você vai ter lá sua empresa pré-estabelecida de acordo com o seu contador brasileiro. E ele vai te instruir como dar satisfação para o governo, tá? Satisfação fiscal. E você vai declarar no seu imposto de renda. É só isso, tá? Assim como você faz com qualquer outro serviço no Brasil. Se você faz, né, como empresa, você emite uma nota fiscal para o seu cliente, você vai emitir nota fiscal para o seu cliente americano, da mesma forma, tá bom? E o seu cliente americano deve satisfação lá nos Estados Unidos. Cada um vai dever satisfação, ele vai, do que ele está pagando, do dinheiro que está saindo da conta dele, ele deve satisfação ao imposto, ao governo americano, tá bom? Segundo ponto importante, estruturação da equipe, que é o que ela me falou. A Júlia falou, Ju, eu não quero eu ser a pessoa que faça o projeto. Eu quero estruturar a minha equipe, eu quero treinar a minha equipe. Ok. E aí, o que eu falei para ela? Escolhe o seu arquiteto, o head, né? Tipo, o arquiteto que você tem maior confiança, que tem maior habilidade na sua hierarquia da estrutura do seu operacional e treina ele. Põe ele dentro do programa Seja Arquiteto na América, porque é ele que precisa saber de projeto. Se você sentir necessidade, você entra também.
Mas o que acontece? O mais importante de tudo, que as pessoas também não se dão conta disso, é que precisa haver processo na criação do projeto, no desenvolvimento de projeto. E aí, sim, tem o treinamento dentro do programa Seja Arquiteto na América. Eu não trabalho gestão de empresa, tá? Eu não vou treinar como deve ser, quem deve fazer o que dentro da sua empresa. Eu não faço isso. O que eu ensino é projeto de arquitetura nos Estados Unidos, tá? Design de interiores e tudo mais. Então, o arquiteto que vai ser treinado, por exemplo, ele vai entender todas as etapas de projeto do começo ao fim. E aí, se você for fazer uma casa, se você for fazer um restaurante, enfim, a arquitetura é infinita, o conhecimento, né, é vasto. Então, você vai adaptar o seu conhecimento depois para o tipo da arquitetura que você for fazer. Eu ensino você a raciocinar, a entender como é a lógica, o método construtivo americano, sistema de medidas e tudo mais. Então, o que é muito importante? É treinar a sua equipe para que ela saiba fazer projeto. Não espere o cliente vir para você treinar a sua equipe. Isso é muito importante. E sabendo disso, vai ter um workflow. O que é o workflow? Quando você tem uma equipe treinada e você tem processos, você sabe que cada pessoa é responsável por uma etapa diferente, por exemplo, né? Assim como na Ford, dentro da indústria, você tem ali uma pessoa para cada parte do processo, você também tem que ter isso dentro do seu escritório. Para quê? Para que você tenha esse fluxo de trabalho, de forma que uma etapa não fique sobrecarregada. Vamos supor que o executivo é uma coisa que toma muito mais tempo dentro do seu escritório. E aí você vai colocar 2 pessoas ali, por exemplo, porque você sabe que toma mais tempo. Mas você não pode colocar uma pessoa fazendo um cliente inteiro, um projeto inteiro de um cliente. Por quê? Porque uma pessoa não vai dar conta de fazer 2, 3 clientes ao mesmo tempo. Ao contrário de que, se você tem uma rotatividade, se você tem uma esteira, e aí cada pessoa é responsável por uma etapa, você tem o fluxo de trabalho. E o que acontece? Se eu faço estudo preliminar, eu só faço estudo preliminar e o conceito do projeto, o mood board, por exemplo. Então, eu faço rapidinho eu passo para frente. E aí, a outra pessoa vai fazer o executivo, e a outra pessoa vai fazer o projeto de prefeitura, e a outra pessoa vai fazer o 3D. Percebe? E aí, rapidamente, eu já posso pegar o novo. E dentro de um escritório bem estruturado, você consegue ter até 20 projetos ao mesmo tempo, com uma equipe de 4 pessoas, né? Você não precisa ter uma equipe super inflada, com muitos funcionários. Com poucos funcionários você dá conta, desde que ela seja treinada, tá? Eu não treino nesse sentido dentro do programa de Arquiteto na América, como eu falei, mas é muito importante que você saiba disso. Isso é gestão de escritório. Se você não tem essas técnicas, se você não entende disso, eu recomendo que você se dedique a estudar, se você é empresário, a melhorar o processo de gestão do seu projeto, do seu escritório, para que esse fluxo aconteça, para que você dê conta de aumentar o faturamento. Porque o faturamento só vai duplicar e triplicar na hora que você entender que precisa acontecer isso. E você, como dono do escritório, é responsável pela captação, pela prospecção, como eu falei, e pela estratégia, por definir ações de captação, né? Ações de crescimento da empresa, e não ficar ali no operacional. Isso vai permitir com que o seu escritório tenha previsibilidade e constância no faturamento. Evitar que você fique em ciclos, né? Como a gente fica no Brasil, em altos e baixos. A gente gasta muito tempo prospectando cliente, fechou aquele cliente, a gente entra, senta no computador e faz tudo sozinho, né? Porque a gente acha que dá conta de tudo sozinho. Aquele cliente, acabou aquele projeto, você vai começar tudo de novo. Até você começar a conseguir recomeçar o processo e conquistar o novo cliente, passou 3 meses. Por quê? Porque é um processo longo, é uma construção diária, network, é trabalhar isso diariamente. Então, se você é a pessoa que capta o cliente e faz o operacional, esquece, você nunca vai sair dessa rodinha, você nunca vai sair desses altos e baixos. Então, é fundamental entender que essa esteira precisa acontecer. Ju, mas eu sou pequeno, como que eu vou contratar esse monte de gente? Contrata um freelancer, uma pessoa sob produção, mesmo que você ganhe menos no começo. Mas você precisa começar a treinar essas pessoas. Para quê? Porque quando você conseguir um volume maior de trabalho, elas já estão treinadas. Por muito tempo, a gente tem que investir. Tudo que você recebe é para colocar na empresa. Ah, Ju, mas eu não vou tirar nada para mim? Tira um mínimo para você, estipula um mínimo. Mas não quer dizer que tudo que entra de faturamento, tudo que entra no seu escritório de fechamento de projeto, tem que ser para o seu bolso. Não pode ser para o seu bolso. Se você não tiver um caixa, você não tem como investir para crescer. E investir para crescer envolve treinamento de pessoas, tá bom? Isso é fundamental. É assim que nós fazemos nos Estados Unidos. Para você ter ideia, escritórios grandes de São Paulo, até do Rio de Janeiro também tem alguns, que
tem departamentos específicos de arquitetura internacional dentro do escritório. Eu treinei, tive o prazer de treinar alguns arquitetos deles, tanto do Jacobsen Arquitetura, quanto do Estúdio Arthur Casas, por exemplo, e até de outros escritórios. Mas por quê? Porque eles precisam treinar essas pessoas para saber tudo de projeto nos Estados Unidos. Então, sabendo disso, de que empresas grandes fazem isso há muito tempo, tem escritórios internacionais, né? Tem escritórios brasileiros que têm esse alcance internacional, que é de muito orgulho, isso não só para mim, né? Para o Brasil todo ter escritórios assim com arquitetura renomada, com uma ótima arquitetura maravilhosa, linda, né? Casas maravilhosas de Jacobsen Arquitetura, eu babando nas casas deles. Tem casas do mundo inteiro. Eles têm um departamento para isso. Mas para ter esse departamento, essas pessoas precisam ser treinadas também no nível internacional. Se um escritório grande consegue, você também consegue. Eles fazem isso há muito tempo. É claro que não tem comparação à estrutura de um escritório grande, mas o escritório grande não começou grande. Ninguém começa grande. Um dia ele foi pequeno. Um dia teve a abertura do departamento internacional. Um dia teve um arquiteto que teve que aprender. Um dia começou formiguinha. Você pode ser essa formiguinha hoje. Se você tem esse sonho de empreender, se você tem esse tino, sabe? Porque tem que ter estômago, tem que ter essa pegada. Quando a gente empreende, como eu faço hoje para os Estados Unidos, hoje eu empreendo. Né? Eu faço exatamente isso que eu estou ensinando para vocês, que eu ensinei para a Ju. Eu faço essa captação, a prospecção, e eu tenho uma equipe. Hoje eu não faço mais o projeto no sentido de ficar ali todo dia desenhando. Hoje eu sou a diretora, o CEO que pensa nas estratégias, mas eu fico supervisionando, eu dou os meus pitacos, eu interfiro, né, ali no 3D, nas soluções, enfim, porque eu tenho experiência. E eu tenho uma sócia que também tem muita experiência, mais até do que eu, nos Estados Unidos, e a gente trabalha junto lá. E para isso acontecer, a gente começou engatinhando. Então, se eu pude, né, se outros escritórios puderam, é porque existe um caminho. Se existe esse caminho, você também pode. Se você tem esse sonho de empreender para os Estados Unidos, de ter os seus próprios clientes, se você tem essa pegada, se você tem esse, sabe, esse tino empresarial, né, invista no seu sonho. Entra no programa Seja Arquiteto na América. Se você já tem uma equipe de trabalho, se você tem uma pessoa que trabalha para você, investe nessa pessoa para ela entrar, para ela ser treinável, porque ela vai trabalhar para você. Não tenha medo de treinar uma pessoa e perder, porque quando você treina, ela vai te dar ainda mais valor. E a vida é feita de ciclos. Pode ser que chegue um momento que o ciclo dela vai acabar dentro da sua empresa, mas nem por isso deixou de valer a pena. Por muito tempo ela te serviu, por muito tempo ela trabalhou para você, vocês cresceram juntas. Então, não tenha esse orgulho de falar, sabe? Ah, mas eu vou treinar e daqui a pouco ela pede demissão e vai fazer sozinha. Pelo tempo que ela ficar com você, vai valer a pena. Você está investindo em crescimento pessoal, em crescimento da sua empresa, e o retorno que ela vai te dar, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E vai duplicar, triplicar o seu faturamento. Porque um projeto que você faz nos Estados Unidos, você faz 4 no Brasil, em termos de faturamento, sabe? De preço de projeto, de retorno financeiro. Então, você vai conseguir aí duplicar, triplicar o seu faturamento pegando o projeto nos Estados Unidos. Então, invista nisso, invista no seu pessoal, invista na sua equipe, que é isso que vai permitir que você cresça. E se você tem esse sonho, o programa Seja Arquiteto na América é para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você entrar no nosso treinamento, para você se inserir no mercado de trabalho americano, para você levar essa empresa e elevar o seu CNPJ para um nível internacional. Te vejo lá.